Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos falar um pouquinho, então, de um outro campo de trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo. Hoje de manhã, o nosso irmão Kaique falou um pouquinho sobre as origens das conferências vicentinas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas obras unidas. E tudo começou após o início, o surgimento da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, com a primeira conferência São José, na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembro bem a data, mas em torno de 1875, mais ou menos nessa data, começou então a história dos vicentinos no nosso país. Logo após, mais ou menos uns 10 anos, 15 anos depois disso, começou então o trabalho das obras unidas. E para os nossos irmãos que estão nos assistindo, o que é obra unida? São as entidades que estão ligadas na Sociedade de São Vicente de Paulo. Por exemplo, nós temos muitas. Nós temos lares de idosos, que são mais conhecidos, os lares São Vicente de Paulo, quase que 700 unidades no Brasil. E temos aí mais umas 300 unidades que formam as nossas creches, algumas santas casas, alguns hospitais, alguns projetos com crianças e adolescentes e outros trabalhos que envolvem a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Para começar a falar desse trabalho bonito, humanitário dos vicentinos, como que tudo começou? Tudo começou, então, na década de 1890, mais ou menos. A comunidade, então, via as dificuldades com o idoso. Olha, nós temos aqui um idoso que está passando dificuldade, está carente, está abandonado, não tem mais família. Aí vai lá, os vicentinos, a Conferência Vicentina, acolhe aquele idoso, trabalha a assistência com aquele idoso. Isso começou a aumentar, 2, 3, 4, mais idosos. Precisamos preparar uma casa maior. Não dá mais para atender assim, de forma pequena. Então, a coisa vai crescendo. E aí foi surgindo, então, os lares de idosos. A mesma coisa com as crianças. Lá na nossa região também existia uma dificuldade com as crianças que eram abandonadas. De repente, o pai é preso e a mãe não consegue mais criar os filhos. A miséria, a pobreza levou também um grupo de vicentinos a fundar a Casa da Criança, que atende os meninos de 0 a 18 anos. E esse trabalho começou a crescer no Brasil. As dificuldades aumentaram. E uma parte muito bonita, gente, que é um trabalho de muita responsabilidade. Eu vou fazer uma perguntinha. Quem aqui do público presente é diretor de uma obra unida vicentina? Levante a mão. Quem é diretor, qualquer cargo, quem é diretor de uma obra vicentina? Nós temos alguns irmãos e irmãs aqui. Então, são pessoas que se dedicam, que dão o seu tempo, dão a sua vocação para fazer esse trabalho muito bonito, humanitário e voluntário. Então, parabéns quem assumiu esse cargo dentro de uma obra unida. E talvez aqui você, meu irmão, que está aqui assistindo, presente, que está na casa, diga também o seu sim, quando for convidado a participar para colaborar numa obra unida. Gente, nós vamos passar para vocês alguns aspectos importantes que talvez o pessoal não saiba, porque o pessoal conhece a palavra asilo, não é assim? Isso é muito comum, né? Vamos lá para fazer visita ao vovô, à vovó no asilo. Mas essa palavrinha a gente está abolindo. Ela vai ter que sair do nosso dicionário. Essa palavra asilo lembra, para muita gente, um lugar fechado, escuro, muro alto,
isolado da comunidade, onde as pessoas estão lá como se fossem pessoas presas, que não tem mais liberdade, que está lá confinado. Lembra um ambiente frio, não é verdade? Lembra ou não? Um ambiente triste. Então, essa palavrinha a gente vai ter que abolir. Há muitos anos, a assistência social no Brasil já aboliu essa palavrinha, asilo. A gente não vai falar mais asilo, então a gente vai falar uma palavra mais moderna, mais bonita. A gente vai falar lar de idosos. É mais bonito, né? Lar lembra lugar feliz, lembra família, né? Lembra amor, fraternidade, solidariedade. Então, o nome técnico que se dá aos antigos asilos, há alguns anos, é ILPI, que significa Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas é mais fácil a gente falar lar de idosos, tá bom? E aí, esse trabalho, olha que privilégio dos vicentinos e das vicentinas criar, fundar, administrar e manter esse trabalho tão bonito. No contexto da nossa Igreja Católica, entra os vicentinos como um movimento católico, que tem o trabalho vocacional de auxiliar, prestar socorro às pessoas que precisam. Esse é o nosso trabalho. Além de evangelizar pela oração, o vicentino estende o seu braço e vai acolher essas pessoas. No caso que nós estamos falando, os idosos. Temos trabalho com crianças, com jovens, com drogaditos, deficientes visuais, deficientes físicos, toda aquela modalidade de pessoas que precisam, que estão com risco social na sua comunidade. Mas olha que privilégio dos vicentinos, nós vicentinos, de poder fazer parte desta rede de caridade para poder fazer esse trabalho tão bonito. Vamos relembrar um pouquinho as nossas origens. Nós temos como patrono São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, em sua vida de sacerdote, doou a sua vida, dedicou a sua vida para dar atenção às pessoas que necessitavam. Naquele tempo, naquela época, dos idosos, das mulheres que ficavam viúvas, das crianças órfãos, dos aleijados. Mas o que São Vicente fez, minha gente, é fazer um trabalho igualzinho que Jesus Cristo fez. Olha que bacana, olha que reflexão que nós temos que fazer diariamente na nossa vida, que nós temos esse privilégio maravilhoso, belíssimo, de fazer aquilo que Jesus fazia, dedicar a sua vida ao irmão que precisa, deixar a sua família, deixar a sua casa para atender a pessoa que necessita. Isso é caridade pura, isso é caridade verdadeira. É o papel nosso, é o papel vicentino. Eu vou contar para vocês uma historinha, um testemunho. Eu sou presidente há 3 anos do Lar São Vicente de Paulo, de Itapetininga, que tem hoje 85 idosos. E certa vez, isso é muito comum, a doença do mal de Alzheimer. Vocês já viram falar? Mal de Alzheimer, esquizofrenia, alguns distúrbios mentais têm aumentado muito nas nossas obras unidas. E isso no mundo inteiro. E aí, certa vez, um idoso chegou no lar com esse problema e não tinha ninguém mais na família para poder atendê-lo. E foi encaminhado para ser admitido no Lar São Vicente. E o idoso chegou lá, entra no quarto, e no quarto tem mais 3 companheiros. O quarto é para 4 pessoas. Ele tira a maçaneta do quarto, fecha a porta e começa a colocar um sofá, mesa, cadeira na porta. E aí o idoso, o outro estava lá dentro, ficou assustado com aquilo. O que esse senhorzinho está fazendo aqui, né? Deixando a gente fechado no quarto. Aí o pessoal lá de fora, fulano, abre a porta para a gente entrar para fazer limpeza. Não, aqui ninguém vai entrar na minha casa, não. Essa aqui é a minha casa, não quero que ninguém venha entrar aqui, não.
Não, mas o senhor tem que abrir a porta para o outro idoso sair, tem que tomar café. Não, não, aqui ninguém vai entrar, não. E faz o seguinte, gente, pode mandar essa velarada toda para o asilo, viu? Daí o pessoal vai fazer o quê, né? O idosinho, a cabecinha dele, como é que está? Mas isso é comum. Então, olha o trabalho de humanização, que você tem que ter um diferencial para trabalhar com essas pessoas. Um treinamento para os funcionários, uma capacitação, uma atenção individual, mesmo que tenha 85, mesmo que tenha 100, mesmo que tenha 50, aquele caso, naquele momento, é um tratamento especial, diferenciado. E vamos falar um pouquinho de algumas coisas que o pessoal às vezes não sabe. Olha, vocês sabiam, minha gente, que esse trabalho com lar de idosos é tão complexo que parece uma empresa. Vocês sabem o que tem lá dentro do antigo asilo que o pessoal falava? Lá dentro tem portaria, lá dentro tem almoxarifado, lá dentro tem cozinha industrial, nutricionista, terapia ocupacional, fisioterapia, setor de reabilitação, enfermagem, setor de emergência de saúde, médico geriatra, um batalhão de cuidadores de idosos, administrativo, rouparia, lavanderia, pessoal de limpeza, que é um batalhão de gente que tem que estar tudo bonitinho. Então, é muito complexo e custa muito caro. Exemplo, o lar de Itapetininga custa hoje R$240 mil. Muita gente não sabe disso. Lar de Sorocaba deve estar em torno disso. Depois um lar menor de 50 pessoas, em torno de 150, 160 mil, e aí vai. Para quê? Para ter um trabalho humano, de dignidade, um trabalho sério, honesto, de responsabilidade. E aí eu dou os parabéns aos vicentinos, que estão à frente, na direção, no cuidado especial. Mas não podemos esquecer também, minha gente, dos nossos funcionários. Eles estão lá no dia a dia, eles estão atuando de forma profissional, e não só de uma forma técnica, mas também com caridade, com humanização. Aí que está o toque especial das obras da Sociedade de São Vicente de Paulo. A humanização, a caridade, o amor, a atenção. Falamos bastante aqui de lar de idosos. Vamos falar um pouquinho das nossas creches, das nossas casas de transição, com o pessoal da juventude, os adolescentes e as crianças. Esse trabalho segue exatamente como vocação, já que nós estamos aqui em agosto, que é o mês das vocações, a mesma vocação de Jesus Cristo no Evangelho, atenção aos seus prediletos, as crianças abandonadas, como exemplo. E vem a Sociedade de São Vicente de Paulo, com as suas obras unidas voltadas ao trabalho assistencial das crianças e dos adolescentes. Um trabalho bonito, um trabalho centenário, de mais de 100 anos, histórico, dentro de cada comunidade, dentro de cada cidade, a sua importância. Tem a sua importância nesse trabalho assistencial e humanitário. Então, nós temos esse privilégio de ter estas unidades, essas obras unidas, a serviço dos pobres, a serviço das pessoas que necessitam. E todo esse conjunto complexo de entidades, administrada pelos vicentinos, vem fazendo um trabalho cada vez mais maravilhoso. Por quê? Porque antigamente a gente quase que não tinha apoio, era muito na raça, na verdade, a gente via as entidades trabalhando, fazendo seus eventos, captação de recurso, voluntariado, seu esforço para poder fazer um trabalho bonito. Com o tempo, isso foi se apertando, o controle social, legislação, fiscalização, trouxe para nós um aspecto mais legal, né? Um aspecto assim, mais de controle. Ou seja, a gente também, além de fazer um trabalho bonito, de caridade, um trabalho humano, temos que seguir a legislação, porque para o governo
nós somos como uma empresa, uma entidade do terceiro setor, que tem que pagar imposto, que tem que pagar sua folha de pagamento, que tem que pagar suas despesas, fornecedores, contratos e tudo mais. Aí está a grande dificuldade, manter financeiramente uma obra unida hoje, ainda mais nessa crise econômica que nós estamos passando. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo nesse momento, que tem aí na sua cidade um lar de idoso, que tem aí uma casa da criança, um projeto, uma entidade social, ajude, dê a sua contribuição. Visite também para conhecer o trabalho, para ver como é que funciona lá dentro, no miolo da entidade. Isso é importante, que a gente vai lá, visita, conversa com eles, troca um papo e acaba vendo a dificuldade que é o dia a dia, aquela rotina pesada, aquela correria para poder atender os nossos irmãos. Isso é muito importante. A participação da comunidade, não só financeiramente, mas através de voluntariado, através das suas vocações, para poder estar junto, trabalhando em prol das pessoas que precisam. Isso é muito bacana. Nesse aspecto, pessoal, falando também das nossas obras unidas, é muito importante que as conferências vicentinas, que são as nossas unidades base, que é aquilo que o Kaique falou hoje de manhã, que são os pilares do nosso trabalho vicentino, que são a base de tudo, também tenham a participação um pouco maior dentro das obras unidas, oferecendo ajuda com o seu voluntariado, oferecendo ajuda nos eventos. Isso é importante, que a gente tenha também esse trabalho das conferências atuando dentro de cada obra unida. Isso é muito bacana. E, pessoal, olha só que interessante. O vicentino atua dentro da comunidade, na caridade, seguindo o Evangelho, seguindo o nosso patrono São Vicente de Paulo, seguindo o nosso fundador, Frederico Ozanam, que tanto falava das causas sociais. Ozanam falava tanto das injustiças sociais. Por que que existem tantas pessoas ainda hoje, nessa atualidade, passando fome, passando necessidade, sem os direitos básicos adquiridos, está numa diferença social, econômica, de saúde muito grande. Existe, assim, milhões de pessoas que estão ainda numa miséria alta no nosso país. Por quê? Porque a injustiça social, má distribuição de renda, os recursos não chegam para essas pessoas. E aí vem, então, as obras unidas, preencher esta lacuna, esse papel maravilhoso. Olha que privilégio de você, meu irmão, minha irmã, ser um vicentino, que possa atuar nesse campo tão bonito, que é o campo da assistência social, da caridade, das obras sociais. É um trabalho de ação. São Vicente falava, Ozanam falava, o vicentino tem que ser uma pessoa de oração e ação. São Tiago, né, falava também no Evangelho, nas suas cartas, que a fé sem obras é fé morta. Não é isso? Então, vamos sair das nossas cadeiras, vamos sair das nossas casas, vamos lá ver o que os nossos irmãos estão precisando. E eles vão responder para a gente, olha a surpresa, não é muito coisa material, principalmente a pessoa idosa. Eu quero que me ouçam, eu quero que ouça a minha história, ouça o meu caso, converse, dê atenção. Isso é o melhor presente. A gente já ouviu muito isso do idoso. Olha, eu tenho tudo aqui. Vocês têm ideia, gente, numa casa de idosos, quantas refeições diárias o idoso recebe lá? Chutem. Quantas refeições diárias? São 6. 6. Desde que levanta cedinho até a hora que vai deitar, são 6 refeições diárias. Exemplo, só para vocês saberem de número, só para o povo ter noção da dificuldade que uma diretoria enfrenta para poder fazer o trabalho digno e sério. Lá no nosso lar, por exemplo, quantas fraldas geriátricas vocês acham que gasta lá no mês?
Tem muita gente que usa fralda, idoso que já está com um probleminha mais debilitado de saúde. São 5.500 fraldas por mês. Mais ou menos isso, né? Vamos perguntar assim, quantos quilos de carne, de mistura, é servido durante o mês? Pode colocar mais de 300 quilos de carne. Então, aí a gente vai vendo, medicamento, roupa, calçado, e exame médico, e tudo isso, e custa muito caro, para que o trabalho seja bonito e seja digno. Mas aí, meu irmão, as dificuldades, com a graça de Deus, elas são passadas. O pessoal consegue o recurso, a divina providência não deixa faltar, é muita oração, é muito trabalho, é muita gente envolvida, e no fim acaba dando certo. Mas que continue esse trabalho bonito, que o Vicentino tenha fé, porque quando Deus está na frente, a obra não para. Por que que a Sociedade São Vicente de Paulo tem quase 200 anos de idade? Muitas instituições já passaram pelo mundo, já fecharam suas portas, faltou pessoas, faltou recursos, faltou dinheiro. E a Sociedade São Vicente de Paulo está aí. Nós vemos aqui, deve ser o que a quinta geração da sociedade no Brasil. Nós estamos aqui. Nós vimos hoje os jovens, alguns jovens aqui dando testemunho de vida, que estão na sociedade e vão ser os nossos líderes de amanhã. Nós temos conferências de crianças também espalhadas pelo país. São os vicentinos de amanhã que vão ocupar as nossas cadeiras. Por quê? Porque Deus está na frente. A obra que tem Deus, ela é eterna. Deus provê, Deus proverá. Né? Vamos falar de novo? Deus provê, Deus proverá. E a obra nunca acabará. Deu até rima. Bacana isso. Gente, olha que privilégio você, meu irmão, minha irmã, servir ao próprio Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Quem tem esse privilégio? Não é para qualquer um, gente, isso aí. Isso aí é para bater no peito, ó. Sou vicentino, com muito orgulho, com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas somos instrumentos de Deus. Que Deus nos use, que Deus nos capacite, dê sabedoria, dê a direção, para que a gente continue esse trabalho bonito. Olha que trabalho bonito o Vicentino tem. Dentro da realidade da Igreja Católica, vamos lembrar um pouquinho do grande Papa saudoso João Paulo II. Em 1981, João Paulo II, na cidade de Puebla, México, declarou e escreveu muito sobre esta frase: a igreja tem que ter a opção preferencial pelos pobres. Vocês lembram disso? 81. João Paulo II disse, vamos repetir o que João Paulo II disse, que tem tudo a ver com o trabalho nosso vicentino. A igreja tem que ter opção preferencial pelos... Não ouvi? Pobres. Isso quer dizer, a igreja tem que ter um olhar especial para os pobres. A igreja não é só liturgia. Outro dia eu estava conversando com um padre na nossa comunidade, exatamente sobre esse aspecto. A igreja não pode ficar fechada na liturgia apenas. Logicamente que a liturgia faz parte da igreja, o coração da igreja, os rituais, os nossos sacramentos, os nossos símbolos religiosos católicos. Isso é importante, isso ajuda na nossa fé, mas nós não podemos ficar apegados apenas na religiosidade e na piedade. A gente tem que ser homem, mulher de ação, de oração. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que é uma realidade. Não é muito bonita essa realidade que a gente vê hoje na sociedade, no país, da questão do abandono das pessoas idosas pelas famílias. É uma coisa triste.
mas a gente tem que mexer com essa ferida. Pense você, meu irmão, o seu pai, a sua mãe, que te criou, que deu atenção, que deu coberta no frio, que deu alimento, às vezes tirou da sua boca para dar o alimento para você, cuidou de você do perigo, cuidou de você na chuva, no sereno, na geada, no sol, te deu água quando você tinha sede, te defendeu na escola, levou você ao primeiro emprego, ou seja, foi fiel. O pai, a mãe que foi fiel ao seu filho, a vida inteira. O pai era novo, depois ficou mais idoso, já não conseguia mais andar, a mãe já não conseguia mais mexer os braços porque tinha dor, de repente não podia mais falar, perdeu a voz, de repente não podia mais enxergar, mas estava lá, faça sol, faça chuva, estava lá. E aí hoje, o que nós vemos nos lares de idosos? A gente recebe ligação, olha, tem uma idosa ali no bairro que precisa ser acolhida no lar São Vicente. Mas por quê? Ah, a família abandonou, os filhos foram embora, ela mora sozinha, ela só tem o cartãozinho do banco com o salário mínimo. E aí os filhos fizeram empréstimo no banco. E ela não está recebendo mais nada. Além, ela está devendo para o banco. Além de não receber, ela está devendo para o banco. O pessoal está usando os bens, outro filho está na droga, está roubando a idosa, e assim por diante. A caminha dela lá no quintal, no fundo, lá num quartinho velho, cheio de sujeira, ela não enxerga mesmo, né? Não está vendo mais nada. Então, está acontecendo isso muito frequentemente. Isso é muito triste. Uma sociedade que não respeita mais os seus pais. Ah, porque ele é idoso, ele só dá trabalho para nós. Nós precisamos estudar. Eu preciso comprar um carro novo. Eu preciso ir para a faculdade. Eu preciso ir para a balada. Eu preciso sair com meus amigos e ter roupa boa, tênis de marca. Mas a minha mãe e meu pai já não servem para nada. Então, eu vou ter que levar eles para o lar. Eu vou levar lá, porque lá eles cuidam bem, aí eu posso ficar sossegado. Então, gente, a gente vê cada caso e se percebe, então, que a nossa sociedade precisa abrir os olhos para isso. E pode começar pelos vicentinos, nas nossas visitas, quando a gente vê casos assim, e antes que isso aconteça também na nossa casa, vamos colocar esses valores de volta na sociedade. Quem sabe Deus está dando para nós hoje uma oportunidade, para muita gente aqui hoje, ser testemunho de vida. E é tão bonito, falando um pouco da parte alegre agora, fazer um trabalho digno, de caridade, resgatar os valores que Jesus Cristo nos deu, através do Evangelho, da sua palavra, que são testemunhos simples. Tratar bem o seu pai, tratar bem a sua mãe, evangelizar pelo testemunho de vida. E aí um dia uma senhora fala para nós assim, olha, nós tínhamos a nossa mamãe muito doente, ela estava avessezada, paralisada numa cadeira de rodas. Dava muito trabalho para a gente, mas envolveu meus irmãos, envolveu minhas irmãs, e cada um foi fazendo a sua parte durante 2 anos. E olha só, no dia em que minha mamãe estava para partir para o céu, na sala, nós acolhemos ela, demos um abraço gostoso nela, um beijo, e a minha mamãe partiu. E partiu com dignidade, porque tudo aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos. E abraçados a ela, ela deu o último suspiro, e a mamãe foi embora e se despediu de nós, mas com um sorriso, porque os filhos estavam lá. Olha que coisa bonita, olha que testemunho bonito. Esse é a presidente da Câmara Municipal de Itapetininga nos contou. Então, isso comove, porque os filhos, a família, respeitam até o último suspiro da pessoa idosa que está ali, clamando pelo auxílio. Mas é um caso hoje, parece que raro. E nós, vicentinos, temos essa missão que Deus nos dá, para que a gente possa ensinar,
orientar, aconselhar a família a cuidar do seu idoso até o seu último suspiro, para que Deus nos acolha também quando chegarmos à vida eterna, para que a gente possa apresentar algo de bom para Deus e ter o merecimento de estar com Ele na conferência do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.